Olá novamente, e para encerrar a série de aulas de vasculite, hoje nós vamos falar das vasculites de grandes vasos. Principalmente duas doenças que nós vamos falar hoje, a arterite de Takayasu e a arterite de células gigantes. Como eu já falei, essas doenças, quando a gente fala vasculite de grandes vasos, a gente está falando principalmente da aorta e dos seus principais ramos, artérias que têm uma camada elástica bastante desenvolvida. A fisiopatologia das vasculites de grandes vasos, elas são muito parecidas, tanto a do Takayasu quanto a arterite de células gigantes, mas ainda meio misteriosas. A gente sabe, por exemplo, que não existe a participação de complexos imunes, não existe participação de ANCA, e parece existir uma grande participação do que a gente chama de imunidade celular, principalmente a interleucina 17, interleucina 12, formando essa inflamação na região da membrana elástica do vaso e fazendo a destruição e a clínica dessas doenças. É uma fisiopatologia que nós estamos aprendendo mais recentemente, até porque com o uso de algumas medicações, por exemplo, o tocilizumab, que é um anti-interleucina 6, os pacientes têm uma grande resposta. E só então se começou a pensar no papel da interleucina 6. Então, é um tipo de doença que nós aprendemos mais com o tratamento do que com a pesquisa anterior. Na patologia, como eu mostrei, essas doenças, elas atingem principalmente a camada elástica da artéria, né, fazendo uma grande inflamação e, por fim, uma obstrução na luz do vaso. Então, vamos falar de cada uma delas. A arterite de Takayasu é uma doença bastante interessante, também conhecida como doença sem pulsos, né, já que o paciente apresenta principalmente sem pulsos periféricos, e a síndrome também chamada de síndrome do arco aórtico, porque afeta muito o arco aórtico e os ramos diretos do ramo do arco aórtico, o tronco bracocefálico, a subclávia, as carótidas. Eu sempre brinco que é por causa da Takayasu que vocês têm que ir na propedêutica palpar os dois pulsos ao mesmo tempo para ver se tem assimetria de pulsos e, claro, de assimetria também da pressão arterial. Ele é muito mais comum em mulheres e é uma característica do Takayasu afetar mulheres jovens, principalmente abaixo dos 50, a mediana em torno de 25 anos. Foi descrita no Japão, ela é mais comum na Ásia, mas não só no Japão, em todo o Oriente, inclusive Turquia e Índia. Em alguns lugares desses países é a principal vasculite que a gente encontra na população em geral, então realmente é uma predominância do Oriente bastante grande, mas no Ocidente ela não pega só pessoas de descendência oriental, pode pegar qualquer tipo de pessoa. Então, por que nós chamamos essa doença de doença sem pulsos? Porque ela gosta muito de afetar as subclávias. Então, vocês veem uma subclávia esquerda aqui quase totalmente fechada, e aqui uma subclávia direita estenosada. Quando você compara o pulso dessa paciente, o pulso vai estar diminuído de um lado, e quando você compara a pressão arterial dos dois lados, também elas vão estar diferentes. Então, quando a gente investiga a vasculite de grandes vasos, a palpação de pulsos e a pressão arterial nos 4 membros, tanto nos membros superiores como membros inferiores, é bastante importante. O Takayasu ele pode atingir várias regiões da aorta, mas como eu já falei para vocês, o arco aórtico e os ramos são mais importantes, mas existe um acometimento abdominal e existe um acometimento total da arterite de Takayasu. O diagnóstico é relativamente fácil quando a gente pensa nela e vê que um paciente tem assimetria de pulsos. Você hoje com a angiografia, a angiotomografia e a angiorressonância, você não precisa de uma angiografia invasiva para fazer o diagnóstico. Mesmo o ecodoppler dos vasos pode ser um instrumento bastante interessante no diagnóstico essencial, no diagnóstico inicial, perdão. O grande problema do Takayasu é o tratamento e o segmento. O tratamento inicial com prednisona, o paciente habitualmente responde, mas é uma doença que tende a recidivar muito. Por isso, nós usamos medicações poupadoras de corticoide, como, por exemplo, o metotrexate. Mais recentemente, os biológicos têm sido usados também nessa doença com certo sucesso. Nosso grande problema é medir a remissão, porque muitas vezes o paciente entra em remissão num ponto da artéria, mas continua ativo em outro ponto da artéria. Então, cada ponto da artéria pode estar em vários estágios, ele pode estar começando a inflamar, diminuindo a inflamação e cicatrizando. Então, o quanto que a doença está em remissão é muito difícil. Exames tipo PET-CT têm sido promissores em tentar ver se o paciente está em remissão ou não, mas é uma doença muito interessante fazer o diagnóstico, mas bastante desafiadora
em fazer o tratamento e o segmento. A arterite de células gigantes é uma arterite que vale a pena ser pensada, porque ela é uma doença comum, ela é uma doença comum nas Américas, e é importante fazer o diagnóstico diferencial de arterite de células gigantes. Ela também antes era chamada de arterite temporal, mas a gente vai ver que, na verdade, esse termo não é totalmente adequado, porque nem sempre a artéria temporal está afetada. A arterite de células gigantes, ela é uma arterite que faz granulomas de células gigantes, por isso o nome. Ela também afeta a aorta e seus principais ramos, então ela lembra muito o Takayasu nesse sentido. Também pega carótidas e vertebrais, mas ela tem essa característica de afetar muitas vezes a artéria temporal. Mas talvez a grande característica é uma doença que não aparece antes dos 50 anos. Então, você pode dividir realmente as vasculites de grandes vasos. Antes de 50 anos, provavelmente é Takayasu, e depois de 50 anos, provavelmente é uma arterite de células gigantes. Essas doenças têm bastante fisiopatologia em comum. Mas uma coisa que diferencia a arterite de células gigantes, além do acometimento depois dos 50 anos, é o fato de ela estar associada muitas vezes com polimialgia reumática, que é um quadro clínico que é facilmente diagnosticável e que pode dar uma pista do diagnóstico. Então, lembrar quando que a gente deve pensar na arterite de células gigantes. Quando o paciente tem mais de 50 anos e ele começa com cefaleia. Então, como a artéria temporal é bastante acometida, a gente deve pensar em toda cefaleia nova numa pessoa acima de 50 anos, a gente deve pensar arterite de células gigantes. É claro que a pessoa pode ter uma cefaleia que ela já carrega desde antes dos 50 anos, mas uma cefaleia nova, diferente, é importante. E nessa cefaleia nova e diferente, é importante a gente perguntar algumas coisas. Por exemplo, um dos ramos dessas artérias pode ser o ramo o que a gente chama de ramo ciliar da artéria oftálmica, e ela pode alterar a visão, que é o grande risco desses pacientes, é perda visual. Então, se tem um paciente com cefaleia nova, a gente vai perguntar se ele teve sintomas visuais, como a maurose fugaz, que é aquela cegueira que acontece e desaparece rapidamente, ou até mesmo uma perda de visão mais consistente. Se quando o paciente palpa essa região, ele sente que está dolorido, que é uma característica que não acontece muito em outras cefaleias. Se o paciente, quando fala ou quando mastiga, a mandíbula cansa, a gente chama isso de claudicação de mandíbula, que é um sinal relativamente raro, mas extremamente específico para arterite de células gigantes. Se o paciente tem polimialgia reumática, que nós vamos ver o que é, e muitas vezes os pacientes têm uma doença sistêmica, eles não estão bem, eles se sentem doentes, se eles são idosos acima de 70 anos, eles estão emagrecendo, eles são subfebris, eles podem ter febre mesmo, então são os pacientes que ficam mais doentes. E lembrar que, como pode pegar a crosta da aorta, esses pacientes podem ter um envolvimento extracraniano também. E o que é essa polimialgia reumática que a gente deve sempre perguntar? A polimialgia reumática é uma síndrome reumatológica que também aparece depois de 50 anos, e ela é uma sinovite que causa dor e rigidez matinal, só que ao invés de pegar as pequenas articulações como a artrite reumatoide, ela pega as articulações profundas, principalmente o ombro, a cintura escapular e o quadril. Então, ela faz uma rigidez matinal axial. É aquele velhinho que tem muita dificuldade de levantar da cama por rigidez nos ombros e nos quadris, que vai começar depois dos 50 anos. Ela também se caracteriza por provas de atividade inflamatória elevada, especialmente o VHS, e ela tem uma característica que, se você dá prednisona em baixas doses, a doença em 24, 48 horas só. E qual que é a relação da polimialgia reumática com a arterite de células gigantes? Então, a polimialgia reumática é bem comum e ela pode vir sozinha. Só 10 a 20% dos pacientes com polimialgia reumática têm arterite de células gigantes. Só que o contrário não é verdadeiro. Quando você tem um paciente de arterite de células gigantes, o paciente tem uma chance de 50% de ter polimialgia reumática. Então, como é que a gente vê essa relação? Se a gente for fazer um gráfico, aqui a polimialgia reumática, só uma minoria realmente tem arterite de células gigantes. Muitos autores acham que a polimialgia reumática, quando vem sozinha, ela é uma forma de artrite reumatoide do idoso, porque ela realmente é uma sinovite. Isso é importante para não confundir com polimialgia, com polimiosite. Então, polimialgia reumática é uma sinovite, a polimiosite é uma inflamação do músculo, polimialgia reumática não tem nada a ver com músculo, e fibromialgia é uma dor de sensibilização central que não tem nada a ver com inflamação. Então, lembrar que polimialgia reumática é uma sinovite.
Quando o paciente chega com polimialgia reumática, como é que eu vou saber se ele pode ou não ter arterite de células gigantes? Eu tenho que fazer exame da artéria temporal em todo mundo? Na verdade, se você fizer essas perguntas, um paciente com polimialgia reumática, perguntar se ele tem uma cefaleia nova, se ele tem amaurose, se tem claudicação da mandíbula. Se esse paciente não tem sinais, desses sinais de risco, a chance dele ter arterite de células gigantes é bastante baixa. Então, como tudo na reumatologia, a anamnese aqui é fundamental para a gente descartar. Então, lembrando, na polimialgia reumática é bastante comum, só uma minoria tem arterite de células gigantes. Se o paciente tem arterite de células gigantes, quase a metade deles vai ter polimialgia reumática. O diagnóstico de certeza da arterite de células gigantes é a biópsia da artéria temporal. Então, a gente tira um pedaço da artéria temporal, geralmente tem que ser um pedaço grande, de 3 centímetros. Felizmente, ela não faz falta, e a gente vai ver aquele aspecto da inflamação. Por o comprometimento da artéria temporal ser salteado, quer dizer, ele pula alguns pedaços, às vezes a biópsia não consegue pegar, ou então o paciente não quer fazer a biópsia. Mais recentemente, nós temos usado o ecodoppler, ou ultrassom, para fazer o diagnóstico de arterite temporal. A gente vê ao redor do vaso esse halo escuro aqui, e esse sinal do halo mostra uma inflamação. Ele não é tão sensível, então a gente pode deixar passar, mas quando a gente encontra, ele é extremamente específico. O mais importante, e é uma das poucas partes do tratamento de vasculite que é importante que vocês saibam, é que se existe uma suspeita de arterite de célula gigante, o risco de perda visual é tão grande que o tratamento deve ser antes da confirmação diagnóstica. Então, se você tem um paciente que tem uma cefaleia nova, que tem alteração visual, que tem claudicação de mandíbula, o risco de perda visual é muito grande, e antes de você pedir uma biópsia de artéria temporal ou ultrassom, você está autorizado a tratar esse paciente com altas doses de corticoide para reduzir o risco de perda visual. A gente também muitas vezes faz aspirina para melhorar a perfusão sanguínea dos vasos que vão para o olho. É claro que aqui a gente vai ter, então, um paciente respondendo muito bem, mas é um paciente de 70 anos respondendo muito bem a corticoide. Então, essas altas doses vão ter o seu preço em pacientes idosos. Por isso que, recentemente, o tocilizumab, que é um antirreceptor de tirosina 6, tem sido bastante utilizado como poupador de corticoide nesses pacientes. Muitas vezes a gente também usa metotrexate, já que o tocilizumab é bastante caro, mas a mensagem principal aqui é que quando você tem uma desconfiança que o paciente tem arterite de células gigantes, você está autorizado a fazer o tratamento precoce. E é isso de arterite de células gigantes e das vasculites. Espero que tenham aproveitado. Obrigado.